Bem, pessoal, simbora. Simbora, que tempo mude sempre. Câmera 10 aqui, ó. Vamos falar sobre o quê? Notícias. Notícia importante até pro Ibov. Muito bom. 60 minutos, 12 minutos, 5 mil ticks no dia mágico acontece. Vamos começar pelas notícias. Notícias, temos para amanhã pedidos iniciais de seguro-desemprego, 9h30 da manhã. Temos o PMI, às 10h45. Temos vendas de casas usadas. Joseph James sempre fala que o horário das 11 horas é um horário muito importante, que a gente precisa prestar atenção, tá? Então atenção às notícias, vamos tentar ficar de fora nesses horários aí, vamos esperar o mercado assentar e definir um caminho pra gente poder fazer operações interessantíssimas, tá? Cara, notícias legais, hein? Morgan Stanley foi lá e colocou previsão de 189 mil pontos pro Ibovespa em meados de 2026 e projeta mudança política. Então, cara, os caras estão colocando a nossa bolsa num topo legal. Provável correção da inflação dos últimos 10 anos? Pode acontecer, hein? Mas a gente só vai ver com o tempo mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aqui para 60 minutos. Temos aqui 60 minutos. Temos um ponto muito interessante. Ontem conversamos sobre isso. Lembra sobre a rotação do pêndulo? E, cara, rotacionou a bagaça. Rotacionou. Além de rotacionar, nós agora temos um ponto muito interessante, que é esse movimento, que pode ser a primeira perna. Claro que ele não testou a média dos 60 minutos, ele precisa testar pra gente replicar essa perna proporcional. Ponto muito interessante. Média de 200. Estão vendo? Média de 200. Começou a ficar flat. Gap do dia 8 de maio. Veio com força a história, lembra? Que eu falei ontem. Tá caindo dinheiro, de que mini índice é ou Ibovespa, é o novo S&P, papapá, e já tomou-lhe uma lapada. Então, muita atenção. Muita atenção. E outra coisa muito importante aqui, pessoal. Nós temos o ciclo de price action que aconteceu dia 8 de maio, dia 13 de maio e hoje dia 21. No máximo 3 a 5 ciclos de price action. Então, muita atenção. Não imagine que amanhã essa história vai explodir pro alto 3 mil pontos, ou vai continuar caindo mais 2 mil pontos. Pode acontecer? Pode. Mas são chances remotas. É claro que a gente tem que contar com a imprevisibilidade do mini índice, porque ele faz isso mesmo, né? Mas não acreditem que o negócio vai fazer o mesmo movimento que fez hoje, sacou? Não acreditem. Pezinho no chão. Calma, cocada. Calma. Aqui o que a gente tem que projetar aqui é observar. Cara, a gente pode observar essas regiões aqui. Ele tá numa região de breakout pullback. Essa aqui é uma região boa de breakout pullback, pra ele retestar topo, pra ele continuar subindo, ou que sai ele buscar fechamento dos pêndulos aí que ficaram devendo, dos outros tempos gráficos, né? E ele também pode chegar aqui, fazer um teste nesse cara aqui e retestar fundo, perder mais um pouco, talvez testar a média de 200, então tem que ter muita atenção, né? Fato que o ponto em que ele está é um ponto para sermos compradores. Ele segue o quê? Bullish. Ele segue violento na compra. E ele tá numa região boa para comprar. Mas, calma lá, cocada. Deixa ele dar um sinal bom, tá? Basicamente isso. E o gap tá lá olhando pra nós, ó. O gap tá aqui olhando pra nós. Olá, olá. Esse é o primeiro gap, tem outro gap mais baixo ainda, do dia 23 de abril, que ele não foi. Gaps são criados para serem fechados. Jamais esqueçam disso. Então vamos lá, 12 minutos, tá? Isso aqui são os 12 minutos. Olha o megafone ali. Olha os pontos em que o megafone sentiu. Olha lá, sentiu. Já falamos sobre isso ontem. Olha como ele sente. Deletei sim a outra trend. Ela morreu aqui. Não tenho interesse dela mais. Agora tenho interesse nesse megafone. E eu quero o cruzamento dessa história. Eu quero que ele vá lá embaixo agora. É uma região fantástica para ser um comprador. Notem que eu voltei com esse rangezinho aqui de baixo. Esse cara aqui, ó. Eu voltei pra ele. Porque ainda acredito que seja um range sim. Então tem um range prévio aqui também. E tem um range novo que é o magnético. E cara, é assim que é. É complexo. Não é simples. Se fosse simples, tinha uma galera milionária. Então esse cara aqui é o magnético. Esses aqui são todos os ranges prévios. Ele passou reto. Não testou a média de 21 nenhuma vez, cara. Ele testou aqui, ó. E nunca mais testou ela. Então, se esse cara entregar algo muito poderoso amanhã, por exemplo. Se esse cara testar essas regiões aqui, ó. De priors, ó. Essas regiões de priors e sentir essa região, ó, sempre 3 a gente tá combinando. Se esse cara vir aqui e testar elas e querer capotar, cara, a gente vai pegar essa medida aqui e vai replicar ela pra onde ela tiver. E a gente vai ter um movimento medido, ou 2 pernas de pullback. Simples assim. Inclusive, no movimento que eu fiz lá na terapia do meu filho, é isso aqui que eu pensei. Só que ele não testou a média de 21 ainda dos 12 minutos, então tem que ficar atento. Onde ele fizer um pullback aqui, a gente ficar muito atento. Se ele vier muito forte pra compra, beleza. O que a gente quer? Afastamento da média de 21. Se ele vier muito forte pra compra, a gente vai imaginar que ele vai vir buscar o quê? O magnético. O range onde tem o imã, que é esse cara aqui, né? Mercado, de novo, segue bullish, segue na compra. Isso aqui pode parecer muito bearish, mas não é. Ele vai fazer 2 pernas, algo nessa região aqui assim mais ou menos, e pode... Whippy! E a gente pega ele. E se ele continuar caindo, a gente pega ele também. A gente tem que seguir com as regras só, tá? 12 minutos bem simples, bem rápido, bem dinâmico. E aquela história que a gente já sabe aqui, ó. Vou até afastar um pouco mais pra mostrar. Tá lá, ó. Tá tudo lá. A média, cara, a média de 200 dos 60 minutos que direciona o mercado geralmente, subiu um monte, ó. Olha pra onde ela foi parar.
cara pode vir testar aqui, cara. Esse cara pode vir testar essa média e perder os calção. Então muita atenção ao megafone. Né? E ao menor sinal de um pullback e sentir a história, a gente vai colocar aqui essa setinha. Se ele fizer aqui assim o pullback, ó, tipo aqui, a gente vai replicar essa seta. E aí vai vir numa região de confluência, uma região onde tem o gap do dia 8 de maio que não foi fechado. A gente vai aproveitar esse momento, mesmo sendo bullish. Vai aproveitar esse momento. Agora, se ele trancar o esfíncter e voltar muito rápido ali, vou querer voltar pro magnético, que é esse cara aqui, a gente vai procurar o setup pra ir com ele. A gente busca esse cara aqui, a gente tenta voltar aqui pra dentro, sem problema nenhum. A região é muito boa, não é perfeita, mas é muito boa pra ser um comprador. Região boa mesmo vai ser essa aqui, quando fechar gap. Quando chegar nessa região. Essa vai ser a região boa. Né? E outra coisa, eu voltei o range por causa desse cara aqui, esse cara que me chamou a atenção. Ele não fez nenhum pullback nesse cara aqui. Então se ele não sumiu, esse cara aqui também não pode sumir. Ok? É isso. E muito menos esse. Tá? Então é isso. 12 minutos é isso. Simples, complexo. Um balaio de gato. Não é não, é simples, cara. Vamos aqui no Ticks. Ciclo do price action foi o que aconteceu hoje. Olha lá. Tá aí o ciclo. Vai acontecendo de tudo. De tudo. Crown reversal. Setup de força. Bull trap. Aqui deve ter um setup de força também no meio que eu não prestei atenção. Outra bull trap. Essa bull trap eu peguei. Coisas boas aqui, um movimento muito parrudo. Tô começando a mapear ele certinho. Na live. Eu deixo mapeadinho. Eu coloco aqui, ó, o tipo de setup que estamos entrando. O porquê desse setup, né? Então, nesse caso aqui, esse setup aqui foi gerado por o Tilt Try Failure. Então, ele fez aqui, ó, Tilt Try Failure. Tchau. Prior. Mercado. Volta lá. A gente já viu isso em outros exemplos. Ele vai lá em cima. Tchau. Fizemos nossa entrada aqui. Nosso stop ficou aqui. 130 pontos. Volatilidade aqui. E ele buscou. E fizemos essa operação ao vivo. On the line. Tá? E aí ele seguiu o movimento dele. Foi fazendo os balacobaco dele. E aí eu tive medinho de abrir outros contratos vencedores dentro desse winner. E ele entregou. Tchau. 2.000 e lá vai pedrada. 2.000 e poucos pontos. E eu fiz essa entrada aqui, ó. Pensou? Fazer ao vivo e deixar isso aqui correr até aqui, ó. 1.700 pontos. Mais, né? Bem mais. Sabia que era mais, tava viajando. Olha lá. Que ele vai até aqui assim, ó. 2.360 pontos. É isso. Vem comigo. O que fazer? As projeções para amanhã? Cara, projeções para amanhã, a gente tá numa região de compra. A gente tá próximo da média de 200. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção. A gente vai procurar por priors. A gente vai procurar pela região de 140 mil ali, pra ele fazer um pullback. E ver se ele vai segurar. Então, se esse cara abre num gap, lá pra cima, começa a fazer isso aqui, nos interessa. A região é importante pra ele lá retestar topo, testar a média de 200 e seguir capotando. Mas pelo menos chegando nessa região aqui, a gente tem um movimento bom e tá, pode deixar um runner. Se tiver nesse meio do caminho algum setup pra abrir junto e ir nesse teu winner aí, tá show. Então, a média de 21 que vai mandar na história toda. Se ele abre num gap de alta e começa a perder a média de 21, a gente fica interessado. Agora, se ele abre num gap de alta e continua subindo, daí não, né? Aí a gente vai ter que traçar um canalzinho, sempre por cima, procurar por priors e esperar esse cara chegar ali, pra tentar fazer um movimento pro alto. Basicamente isso. A gente tem que lembrar que o magnético, cara, tá lá no alto, né? E assim, ele não fez um breakout pullback nesse magnético pra se livrar dele, né? Porque, teoricamente, bom, esse movimento é um movimento que o índice faz demais, né? Ele aumenta o pêndulo, né? E aí aqui seria legal dele fazer o quê? 2 pernas de pullback nessa região pra capotar. Mas, cara, não foi o que ele fez, ele foi lá embaixo. Então, da mesma forma que ele foi lá embaixo, cara, ele pode vir em V amanhã, até aqui em cima. Sacou? E aí tem que ter atenção pra pegar o movimento. A média de 21 vai nos contar a história. E se a gente não conseguir pegar o primeiro movimento, a gente vai pegar os movimentos seguintes, se ele estiver com muita força. A gente tem que prestar atenção nessa região aqui, que é onde pode ocorrer um breakout pullback. A gente tem que prestar atenção em regiões... Estão vendo? Não. Preciso afastar um pouquinho. Aqui. Em regiões de praia. Prior swings. Onde os pontos se encontram aqui, ó. Tem que observar essas regiões aqui. Se ele vem com força na compra, a gente tem que observar essas regiões aqui. Se ele sentir muito aí, quer dizer que ele vai fazer aquela perna proporcional dessa queda aqui, ó. Senão, não. Senão, ele pode vir em V. Para ir lá retestar topo e fazer um movimento. O mercado é bullish ainda, não é bearish. Isso aqui parece, como diz o James fala, isso aqui parece bearish. Parece uma reversão, mas pode não ser. Pode não ser. Nós ainda temos uma distância até
a média de 200 dos 60 minutos. Isso aqui é a mudança de polarização, né? É o campo, lembra? Ainda quem tá dominando aqui são touros. Aqui é que o campo vira pros ursos. Entendeu? E mesmo que ele abra num gap de baixa. Mesmo que ele abra num gap de baixa, a gente tem que ter atenção. O troço vai abrir num gap de baixa, vai ali tocar na média de 200 e whoop! Tem que prestar atenção. Muita atenção. Ele pode só testar ela e voltar a subir com muita força. Agora, se ele testar ela, vem ver, testa esses pontos aqui e capota, a gente vem nele pra ele retestar esse fundo de novo. Porque daí sim, ele pode retestar esse fundo aqui e a gente vai fazer um trailing stop. E quando ele tocar nesse cara aqui, ele pode abrir o bico, estourar o motor e descer muito rápido. Sacou? E a gente consegue pegar dois movimentos pra dois sentidos. A gente pega no sentido de mercado e a gente pega contra ele. E aí aqui pode ser a virada que não vai ser contra, vai ser a favor. Passou da média de 200 aqui, meu irmão, pode abrir o bico, estourar o motor e tocar ele reto. Passar reto numa curva a 300 por hora. É isso. Sempre o primeiro movimento tem que ser trap. Veio na venda, é trap. Sempre trap. Sempre trap. Pra vir a barro. É na compra, sempre trap, parceiro. Pra evitar a violinada. Espera a violinada, espera a limpeza, espera a asepsia da mesa. E aí tu vem no movimento da trap, sempre. Porque o movimento da trap nos livra da violinada. E aí sim, e aí nesse caso aqui, aí a gente vai seguir a história. A gente se livra, daí ele faz um pullback, ou que seja uma trap, segue subindo. E aí, cara, tu vai lá e vai abrir uma operação. Onde tiver a média passando aqui assim, ó. Ela vem aqui, passa aqui, faz isso aqui assim, ó. Aqui assim, ó. E aí tu pega eles. Abre outra operação na trap. Aí tu faz o preço médio controlado, sacou? Tu entrou aqui, saiu na volatilidade, botou no 0 a 0, abriu outra, espera andar a volatilidade, puxa todo mundo junto e vai arrastando. E aí o que ele faz? Ele segue fazendo o movimento dele. Daí ele faz um setup de string, e aí ele faz um pullback. E aí ele faz uma trap pra tentar pegar todo mundo e segue subindo. E tu vai adicionando contratos. Até o momento em que ele te fecha. Se ele te fechar aqui, tá excelente. Se ele te fechar aqui, tá excelente. Tu faz um dinheiro aqui nesse movimento. Mas é aquilo, não conta com esse movimento assim de uma hora pra outra. Vai precisar gerar liquidez pra fazer isso aqui. E na venda a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O mesmo procedimento, só que na venda. Vai adicionando a eles. Mas te livra da violinada. Te livra da asepsia da mesa. Deixa ele fazer a asepsia da mesa. Não cai no fomo. Não abre nada aqui. Espera ele fazer e abre aqui. E aí o teu stop tá curto. Aí tu tem um alvo longo. Fechou? Simples. Bem simples. Eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de movimento e eu amo esse mercado. Tá bom? Então, se você está aí me assistindo, gostou desse conteúdo, dá um like, me ajuda, me motiva. Se você gostou demais, cogita a possibilidade de se inscrever no meu canal e compartilhar esses vídeos com seus amigos, ok? E amanhã vamos de live a semana toda, sempre, direto, live sempre. Eu me protejo muito nas lives. E eu quero fazer esse movimento que aconteceu hoje, eu quero fazer ao vivo isso, com vocês. Eu e vocês. Tá bom? Eu tô ficando um pouco nervoso ainda, eu entro no negócio ali, aí eu pego e fecho antes. E eu quero fazer isso ao vivo, todo o processo. Pegar um ciclo do price action ao vivo. Hoje foi comprovado que o negócio funciona, tá bom? Boa noite, durmam bem, até amanhã. Amanhã nós volta na live 9h10, vem comigo.